Boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Fonte Viva. É uma alegria muito grande podermos estar aqui e hoje vamos conversar a respeito de perturbações espirituais. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, fechando os nossos olhos, buscando a sintonia e a companhia dos amigos espirituais que nos ajudam. Pedindo então a Jesus, o nosso irmão maior, para nos abençoar. É que vamos então lhe dizer: Senhor Jesus, envolve os nossos corações, abençoa a nossa humanidade, abençoa, Senhor, este nosso momento e continua a nos envolver. Abençoa a todos nós, aos nossos companheiros, amigos. Abençoa, Senhor, aos trabalhadores dos serviços essenciais. Abençoa aqueles que se encontram doentes, em estado de recuperação. Ilumina também, Senhor, aos nossos companheiros que partiram da existência física. Envolve a todos eles, abençoando também a nós, Senhor, dando-nos o teu amor, a tua energia, possibilitando a cada um de nós que estejamos conscientes do nosso papel. Envolve-nos, Senhor, e fica conosco hoje para todo sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, vamos conversar a respeito de perturbações espirituais. Allan Kardec, no capítulo 23, da parte 2ª do Livro dos Médiuns, vai tratar das obsessões. E vai nos dizer, então, que a obsessão é a circunstância em que um espírito mau tem, então, uma ação pertinaz em relação a cada um de nós. Allan Kardec não coloca aí, dentro dessas determinadas situações, as diferenciações entre circunstâncias físicas ou espirituais, de tal maneira que nós, na qualidade de criaturas encarnadas, poderemos também ser os obsessores de outras criaturas encarnadas ou desencarnadas. Então, o processo da obsessão não está direcionado apenas para as criaturas que estão desencarnadas. Em algumas circunstâncias, até pela gama de exemplos que temos, nós sempre pensamos no obsessor como um espírito desencarnado, quando na realidade pode ser também alguém encarnado. E assim, então, Allan Kardec apenas coloca que a obsessão é esta ligação, ou essa ação pertinaz desse espírito mau em relação ao outrem, que pode ser nós próprios na condição de obsessor ou de obsidiados. O certo é que ele vai nos dizer que este elan, esta ligação entre esses espíritos, vai dar-se de tal maneira persistente e mal, que pode ser classificado de acordo com seus níveis. Ele vai desde os casos de obsessão simples, a fascinação, até casos maiores, que serão aquelas da subjugação ou da perturbação espiritual. Então ele vai nos dizer que dentro dessas circunstâncias, as obsessões podem dar-se perturbando a nossa mente de tal maneira como fosse-se uma subjugação. Então, Allan Kardec vai colocar ali, em todo o capítulo 23, colocando-nos de que maneira a obsessão é um dos escolhos da mediunidade, de forma que aqueles que possuem a mediunidade dentro de alguns campos mais esclarecidos, ou esta mediunidade mais ostensiva, podem ver-se às voltas com espíritos que queiram então obsidiar. Ele vai nos dizer, por exemplo, que num médium psicógrafo, essa ação pertinaz pode significar um espírito que queira psicografar em todos os lugares ou em todos os momentos. Ou mesmo, numa circunstância psicofônica, daquele espírito que quer passar mensagens a todo o momento.
Então ali ele elucida alguns desses campos dentro dessas mediunidades. Contudo, a mediunidade de forma ostensiva não é um pré-requisito para a obsessão. O que significa que todos nós, na condição de espíritos, encarnados ou desencarnados, médiuns ostensivos ou não, podemos estar a passos com esses sintomas da obsessão. Allan Kardec vai nos dizer que para uma força física é necessário outra força física que lhe faça confronto. Para uma força moral é necessário outra força moral. Então, a obsessão vai dar-se por uma ligação mental entre aqueles dois seres. Primeiro, porque é necessário haver este plugue, esta circunstância de ligação entre estes dois seres. Ou seja, aquele ser que quer fazer o mal precisa ligar-se mentalmente àquele outro a quem ele deseja o mal. Então, desta forma, faz-se entre os dois uma ligação muito sutil, mas que para nós terá algumas correspondências. Então, só sofre obsessão aquele que de alguma maneira tem o plugue para captar este pensamento negativo do outro. Imaginemos, por exemplo, uma situação tanto quanto mais radical. Jesus, na condição de espírito puro, não tem obsessores do ponto de vista de que não dá a oportunidade para esses plugues mentais dos companheiros, porque não possui ele imperfeições. Então não há como outros espíritos quererem lhe fazer o mal dentro dessas possibilidades. Um outro espírito não encontra brechas dentro do seu pensamento para essa ação pertinaz. Alguém pode lhe fazer mal como o fizeram dentro de outras circunstâncias. Então, não se caracteriza este ponto da obsessão. Caracteriza-se ali alguns atos de violência e de maldade, mas não há ali essa obsessão dentro desses conceitos kardecianos. Então, é necessário que a gente faça essa diferenciação para entendermos que a obsessão sempre estará ligada a imperfeições, a vícios nossos que abrem campo para que outros espíritos, também viciosos, e que terão algo contra nós ou contra aquilo que representamos, então liguem-se a nós. Então, o primeiro ponto é esse. Há que se fazer esta ligação, é necessário que haja este plugue. E então, quando se faz esta ligação, como se tivéssemos um canal direto. Por exemplo, hoje nós temos as facilidades das comunicações virtuais. Então, se alguém quer entrar numa determinada rede de internet, precisa da senha. Se não tiver a senha, não consegue captar. Então, poderíamos dizer que a obsessão, a senha, serão as nossas imperfeições. Então, os espíritos, tendo a senha das nossas imperfeições, sabem como entrar na nossa rede e fazem, então, esta ligação, esta vinculação. Dentro deste vínculo, que é mental, começam, então, estes pormenores. Allan Kardec vai nos dizer que a obsessão é simples quando trata-se de apenas flashes mentais. São circunstâncias, então, em que os espíritos fazem sugestões mentais, vão dizendo-nos uma coisa ou outra, e nós vamos recepcionando estes xistes ou essas janelas mentais que vão nos fazendo mal. Então, isso pode dar-se quando um espírito vira para nós assim, olha, você está feio. E às vezes a gente recepciona isso, como se eu realmente fosse feio. Ou então o espírito diz, você está fraco. E aí você vai incorporando estas ideias. Eles vão analisar e sabem, então, onde nos machuca, dizer determinadas coisas que nos fazem mal. E então, aquilo é a mensagem que aos poucos vai caindo
de acordo com as nossas imperfeições. Então, se há alguém com uma autoestima muito baixa e o Espírito diz: você está feio, você é fraco, ninguém gosta de você, logo esta pessoa vai recepcionar estas informações. Se a outra pessoa, daquele ponto de vista vaidoso, e o Espírito então lhe diz: você está ficando velho. Olhe como há marcas no seu rosto. Isso vai ferindo-lhe aquela vaidade, aquele brio, então, e pega-o. Então o Espírito lança determinados comentários que nós recepcionamos, porque temos em nós estas imperfeições. E Allan Kardec vai nos dizer que esta obsessão é simples quando vem apenas através desses xistes mentais, dessas pequenas ideias. Em algumas circunstâncias, isso pode dar-se de outra maneira, que seria então a segunda classificação, da fascinação. Quando o Espírito faz que nós creiamos ser alguém que não somos. Então é como se o Espírito vai massageando o nosso ego, ou criando uma prisão mental para alguns de nós. Então, por exemplo, se há ali um espírito desencarnado e há um médium, ele começa a dizer: você é um médium maravilhoso. Há qualidades maravilhosas em você. Olhe para as outras pessoas que estão aqui, elas não valorizam as suas qualidades. E começa então a insuflar no ego daquele médium determinadas ideias que fazem-no acreditar, fascinam-no justamente porque o fazem acreditar ser uma personagem que ele não é. Então, é este outro tipo, ou um segundo grau desta obsessão. E aos poucos, então, aquele espírito de tanto amaciar o ego, de tanto insuflar o ego daquele espírito, constrói para ele um pedestal, e de tal maneira que o espírito, que o médium creia piamente naquele espírito e então lhe dê a guarita mental. Hoje, quando nós temos diversas circunstâncias e debates sociais que são importantes, poderíamos catalogar alguns tipos de relacionamentos abusivos à conta de fascinação. Então nós temos um relacionamento abusivo, que é uma circunstância em que entre os dois parceiros ali do casal, então vai aos poucos cerceando a liberdade do outro. Então é quando o seu companheiro ou a sua companheira não deixa que você veja os seus amigos, ou não quer que você esteja em determinado local social, não desempenha as suas atividades, proíbe-lhe de sair de casa em determinados momentos. E isso pode acontecer por alguns mecanismos dessa fascinação. Então alguém pode virar e dizer assim: mas nunca ninguém vai lhe querer. Eu sou a única pessoa que está com você. Você não vai conseguir encontrar mais ninguém. Então isso vai aprisionando o outro dentro daquele relacionamento. São alguns dos sintomas de relacionamentos abusivos. E de tal maneira aquela pessoa acredita que não é amada por ninguém, que só aquela pessoa que é o seu atual companheiro ou companheira vão gostar dela, que ela submete-se àquelas circunstâncias por acreditar ser inferior. Então as pessoas vão dizendo: olha, o companheiro ou a companheira vai dizer assim: olha, ninguém gosta de você. Você não tem amigos de verdade. Então são ideias que vão ali criando um personagem e encarcerando o outro. É um tipo de fascinação também. E há, segundo Allan Kardec, um outro tipo, que é a subjugação. É necessário aqui fazermos um pequeno adendo, porque quando utilizamos a palavra subjugação, ela dá-nos a ideia de que o obsidiado atende a todos os comandos mentais daquele que o obsidia sem utilizar-se da razão. Mas observaremos que nunca, na qualidade de obsidiados, nós teremos as nossas faculdades de raciocínio anuladas. Nós podemos estar numa situação muito difícil. Poderemos nos encontrar num momento muito delicado, às vezes quando a nossa vontade é muito fraca.
mas nunca estamos anulados. Então, mesmo quando falamos de subjugação, nós estamos dizendo ali de um momento reduzido das nossas faculdades mentais, de um momento reduzido da nossa racionalidade, mas nós ainda pensamos. Ou seja, toda a ideia que o espírito ou o obsessor ali nos coloca passa antes por nós próprios. Nós não somos marionetes, nós temos também a nossa vontade, a nossa possibilidade de falar, de decidir. Então, quando nós falamos de subjugação, nós estamos dizendo de uma circunstância em que o obsidiado tanto acredita no obsessor que faz tudo ou quase tudo o que ele lhe manda. Então, é uma circunstância de dominação mental. Então, quando temos a respeito disso, dos espíritos, Allan Kardec vai nos dizer que estes casos de subjugação podem dar-se até mesmo ao ridículo. Quando algumas pessoas se incorporam de determinados trejeitos, de ritualística, que não fazem sentido nenhum, mas a pessoa está ali colocando-a, porque então perde ou anula-se a si próprio, perdendo a sua identidade. E nós poderemos colocar isso em algumas circunstâncias sociais que existem, de pessoas que às vezes dentro de um relacionamento amoroso, dentro de um relacionamento de trabalho, dentro de um relacionamento familiar, deixam de pensar e então vão colocar a sua capacidade de pensar ou transferir para outra pessoa. Infelizmente, nós teremos dentro da nossa sociedade alguns casos relacionados a essa subjugação religiosa. Então, há religiosos sem escrúpulos, que às vezes vão vestir-se de uma áurea de messianato e vão dizer aos fiéis assim, olha, você precisa fazer tal coisa. E a pessoa, por estar subjugada dentro desse processo, vai lá e faz, mesmo que seja ridículo. Mesmo que não tenha nenhum tipo de vínculo com a razão e com a lógica, mesmo quando todas as outras pessoas dizem isso está errado, ele vai lá e acredita, não, mas foi fulano quem me disse. Fulano me disse que isso iria acontecer, que se fizesse isso, ia dar tal coisa, e aí a gente faz. Então temos algumas lideranças religiosas que se aproveitam da credulidade das pessoas, subjugando-as. Assim como temos entre nós, os encarnados, há este interrelacionamento entre encarnados e desencarnados. E aí nós teremos médiums e outros não médiums que atendem rigorosamente a estes comandos mentais dos obsessores. Então nós percebemos alguns médiums dentro da prática espírita, de alguns médiums que têm coetes. Há um médium que eu só visto tal roupa, porque tal roupa assim assado. Ou, se eu vou entrar em tal lugar, eu preciso fazer um sinal mágico, eu preciso usar um amuleto. São circunstâncias que não terão dentro do espiritismo nenhuma fundamentação lógica, mas que algumas pessoas, como anulando-se dentro da sua identidade, vão então incorporar, porque fulano disse, porque cicrano disse, estarão teleguiadas mentalmente por estes espíritos inferiores. Então, quando Allan Kardec trata do cenário da obsessão, ele vai nos dizer sobre esta ligação mental e sobre esses 3 graus. Não é que um grau decorra do outro, ou seja, não é que uma obsessão simples vai virar uma fascinação e depois vai virar uma subjugação. A obsessão ela já pode instalar-se como uma fascinação. Ela pode passar todo o período do seu desenvolvimento como sendo uma subjugação ou como sendo uma obsessão simples. Não é necessário que ela pule de um para outro. São tipos diferentes que Allan Kardec vai colocar ali, falar-nos a respeito em O Livro dos Médiuns, mas que são fatos para que possamos atentar a respeito da nossa relação
com os nossos companheiros encarnados e com os desencarnados. Ali dentro do Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca um peso maior em relação aos médiuns ostensivos, o que não nos diz que nós outros, que não tenhamos uma mediunidade ostensiva, não teremos dificuldades tantas outras em relação àquelas circunstâncias. Então, aqui é preciso estabelecermos primeiro que há uma ligação mental. Há alguém que não gosta de nós ou daquilo que representamos. Porque o obsessor é alguém que quer fazer o mal, ou dentro de uma circunstância, de um mal pensado e raciocinado, ou de um mal, às vezes, que é indireto, às vezes tentando ajudar. Então, por exemplo, quando nós observamos alguém que está dentro de uma dificuldade, às vezes a gente quer ajudar a pessoa e tenta dar um conselho. Mas se nós não temos o cabedal suficiente para auxiliar, aquele conselho que damos não necessariamente é um conselho positivo, não necessariamente será eficaz para aquele problema. Vou lhes dar um exemplo. Então, há 2 semanas eu estava com um pouco de dor de garganta e comentei isso com uma de minhas amigas. E ela então começou a dizer, olha, se você fizer um gargarejo com água morna, uma pitada de sal, vai melhorar, é tiro e queda. E aí eu fui tentando dizer a ela que era uma circunstância simples, que eu havia ido ao médico, ele havia receitado alguns exames e alguns medicamentos. E ela começou todos os dias a me mandar mensagem. Hoje você já fez o gargarejo? Aí no outro dia, hoje você já fez, hoje você já fez, hoje você já fez. E aí foi criando aquela obsessão. Não é porque ela não gostasse de mim, não é porque ela quisesse o meu mal, mas de alguma maneira não tinha informações técnicas para abordar aquela situação e numa circunstância de querer ajudar acabava importunando-me. Eu não aqueci aquele convite ou aquelas imposições, mas percebamos que às vezes a circunstância da obsessão não necessariamente é de um mal raciocinado. Por exemplo, Bezerra de Menezes vai contar, através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, uma história belíssima, belíssima. Trata-se das asas de Rafaela. Ele vai contar, então, que uma mãe havia perdido a sua filha. Esta filha havia desencarnado em tenra idade, em circunstâncias muito repentinas, o que causou na mãe uma dor pungente, o que é natural. Imaginemos a cena de uma mãe ver a sua filha, muito pequena ainda, morrer. Rafaela tinha por entre 9 a 11 anos, e ali naquela circunstância ela sente-se mal. E por sentir-se mal, todos os dias rememorava aquela história, rememorava então as suas dores, ruminando-as, fazendo com que aquela dor transformasse-se numa mágoa ou numa chaga de dor que ela ia remoendo a todos os dias. Isso foi acontecendo. Até que um dia ela tem um sonho. Ela sonha então um lugar lindo. Era um bosque muito bonito, com árvores frondosas. Havia também ali um riacho com um pequeno lago. E havia crianças lindas, verdadeiros anjos, que traziam asas também e voavam de um lado para outro. E eles então voavam de uma forma magnífica, muito bela. E ela emociona-se com aquelas crianças tão bonitas, tão novas, e ali voando e divertindo-se. E ela percebe então uma pequena criança que estava ali encostada numa árvore e chorava muito. E ali ela vai aproximando-se e percebe que era a sua filha. Ante a surpresa, elas duas se abraçam. Ela sente então aquele momento de felicidade por reencontrar a filha, mas olha então a filha e percebe que a filha estava chorando.
Mas era um choro de tristeza, não era o choro da alegria pelo reencontro. E ela então diz, mas minha filha, por que você está chorando? E a filha então diz, vê mamãe, todas estas que estão aqui são crianças que morreram. E elas todas estão voando e brincando e se divertindo. E eu gostaria de voar e me divertir como elas. E a mãe pergunta, mas por que você não pode fazer isso? E ela diz, veja mamãe, as minhas asas. A mãe então olha, ali havia 2 asas muito bonitas, de penas muito brancas, mas quando ela olha detidamente, as asas estavam molhadas, como de um pássaro que tivesse tomado chuva. E ela então diz, minha filha, mas com estas asas molhadas você não vai conseguir voar. Deve ser por isso. E a filha então diz, mamãe, é por isso. As minhas asas estão molhadas pelo seu choro. Pelo choro que não aceita a providência divina. Pelas lágrimas que não entendem os desígnios de Deus. É por isso que as minhas asas estão encharcadas e eu não consigo voar. Nesta hora, a mulher acorda sobressaltada. Então começa a pensar até que ponto ela não estava xingando a Deus. Até que ponto ela não estava observando os desígnios divinos e utilizando da resiliência para passar por aquele momento. Então ela toma uma atitude de resignação diante das circunstâncias divinas e vai tentando desentrelaçar alguns daqueles momentos. E aí ela lembra daquele sonho de que as suas lágrimas, que eram lágrimas de rancor, das lágrimas então que significavam insubmissão à vontade divina, estas lágrimas justamente eram as que não deixavam a sua filha voar. Então são circunstâncias como essas. Às vezes nós, diante da partida de um ente querido, acabamos nos tornando obsessores encarnados de alguém que está desencarnado, porque não atendemos aos desígnios divinos. É claro que pode-se chorar. É claro que, diante do desencarne de alguém que amamos, nós vamos chorar, vamos sofrer, estaremos em luto. Isso é natural. Isso significa que nós somos seres humanos que temos sentimentos. O que não podemos é, então, desvincular o que é o luto e o sofrimento por aquele que passou e o que é a insubordinação diante dos desígnios de Deus. Nós que somos espíritas entendemos que a morte é apenas uma passagem de um plano para outro e que mais tarde nós nos encontraremos, porque nós que estamos encarnados, mais cedo ou mais tarde também passaremos pela morte. E uma vez desencarnando, vamos nos reencontrar com aqueles então que estão no mundo espiritual. Então é importante termos esta resignação, esta resiliência que nos traz, então, o conforto para as nossas almas. Então percebamos que nem sempre a obsessão se dá por uma maldade ou um mal aqui que o queiramos fazer conscientemente. Às vezes é muito mais por ignorância. E não necessariamente este mal estará direcionado a nós, na qualidade de personagens que aqui estamos, mas às vezes por aquilo que representamos. Então, os espíritos que não nos querem mal, não significa exatamente que eles foram inimigos nossos em outras vidas ou nessa mesma existência. Às vezes, eles são inimigos daquilo que nós representamos. Por exemplo, se estamos dentro de uma casa espírita e desempenhamos ali um papel, que é o papel de consolo das almas,
É um papel, então, de auxílio dos nossos companheiros que estão passando por momentos difíceis, a outros no plano espiritual que, às vezes, por ódio, por ciúmes, por vingança, não gostam daquilo que nós estamos fazendo. Então, há inimigos da casa espírita e que nós, por sermos trabalhadores, adquirimos. Então, este inimigo não é inimigo nosso, ele é o inimigo da casa espírita. E porque nós estamos lá, ele torna-se nosso inimigo. Se nós paramos de ir à casa espírita, ele deixa de nos perseguir. Às vezes, há o inimigo daquele a quem estamos beneficiando. Então, há espíritos que não gostam daquelas pessoas que nós estamos ajudando. E porque nós estamos ajudando, eles então tornam-se nossos inimigos. Então, percebamos como é multifacetada as possibilidades da própria obsessão. O certo é que, de um lado, há um espírito, conscientemente ou inconscientemente, que nos manda ondas mentais negativas. De outro lado, a nós, que então, através dos processos das nossas imperfeições, abrimos brechas. Então, quando nós somos egoístas, quando cultivamos em nós alguns destes inúmeros vícios ligados ao egoísmo, ao orgulho, à violência, à mágoa, estamos abrindo brechas para que esses espíritos possam se conectar. E dentro dessas circunstâncias, então, advém este processo da obsessão. Quando falamos aqui de perturbações espirituais, estaremos falando desses processos obsessivos, mas estaremos também nos referindo a circunstâncias um pouco mais intensas. Observemos as circunstâncias que a humanidade vivencia agora. Estes momentos da pandemia. Todos nós estaremos fragilizados por este momento. Alguns de nós estamos fragilizados pela doença em si. Nós contraímos o vírus. Às vezes o nosso familiar encontra-se doente e isso nos coloca numa situação de fragilidade. Quem de nós não sofre vendo alguém que amamos sofrer? Ou tendo a possibilidade, então, de complicar dentro daquela doença, precisar de um leito de UTI, precisar ser entubado. Isso causa-nos uma fragilidade imensa. Outros de nós já estávamos fragilizados pelas dificuldades sociais, às vezes pelas condições econômicas, pelas condições de saúde. Alguns de nós já tínhamos outras doenças e que durante esse período da pandemia apenas se intensificaram ou que às vezes ficaram em segundo plano dentro dos nossos cuidados e tivemos essas dificuldades. Então, nestas circunstâncias, todas elas, nós passamos por momentos difíceis. Estaremos fragilizados. Alguns de nós perdemos entes queridos dentro desse momento, ou seja, fomos privados da convivência daqueles companheiros. Tivemos que adotar, a toque de caixa, este momento dos diálogos apenas virtuais. Nós gostaríamos agora de estar no Fonte Viva, de estarmos ali, dar boa noite. O quanta falta nos faz podermos assinar naquele livro coisas tão simples. Conversarmos um pouco antes da palestra, nos envolvermos pela melodia, ouvirmos a conferência, bebermos da água fluidificada, o quanto isso nos faz falta. E isso também nos fragiliza, por não podermos vivenciar estes momentos. Isso acaba nos fragilizando. Então, são circunstâncias inúmeras. Todos nós estamos frágeis. E dentro dessa fragilidade, vai nos dizer o Espírito Manuel Filomeno de Miranda que os inimigos do bem e da humanidade, espíritos que não querem ou tentam opor-se ao progresso da humanidade, que por estarem infelizes não suportam a felicidade dos outros.
esses espíritos justamente acabam então por colocar-se diante de nós e observando estas brechas da humanidade como um todo, porque todos nós passamos por isso coletivamente diante dessas circunstâncias da pandemia. Então estes espíritos aproveitam-se deste momento e, aproveitando-se dele, querem então fragilizar-nos. Vejamos a quantidade de pessoas que adoecemos mentalmente durante esta pandemia. Então são as circunstâncias de ansiedade, de depressão, de tristeza intensa que foram intensificados durante esse processo da pandemia. Justamente porque já tínhamos as brechas. E então este momento é um momento de maior fragilidade, de maior sensibilidade de cada um de nós. E acabamos como joguetes espirituais destes companheiros. Então são as dificuldades que passamos nestes processos obsessivos e de perturbação espiritual. Quem quiser ter apenas noção desta perturbação, que observe as redes sociais, o quanto há de perturbação dentro das pessoas. Porque nós não podemos falar nada, um fala, o outro então quer impor uma verdade, o outro então acha que aquilo que está dizendo é mais importante e assim vamos. São estas circunstâncias que demonstram estas fragilidades e que estão implícitas em todos os setores, inclusive dentro dos setores religiosos. Observamos atentamente e com espanto que foi lançado este ano mais um tema da campanha da fraternidade, que é uma iniciativa da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, e mais tarde foi debatida, mais tarde tornou-se não só da CNBB, mas também de uma cúpula ecumênica de igrejas cristãs, e que este ano debateu então algumas necessidades e foi então colocado o tema a respeito dos diálogos e da fraternidade. Dentro do texto base, assinado por várias destas igrejas cristãs que representam um movimento, estava ali colocado a necessidade de lutarmos pelos direitos de indígenas, das mulheres, das pessoas dentro da sigla da LGBTI+, ou seja, as lésbicas, os bissexuais, transexuais, homossexuais, entre tantos outros, dentro dessa pluralidade que é a sexualidade. E quando então a campanha foi lançada, recebeu duras críticas de vários setores religiosos. Agora imaginemos, como pode alguém ir contra a fraternidade? É evidente que todos nós precisamos lutar por algumas populações que estão mais fragilizadas. As mulheres, embora sejam maioria dentro do mundo, sofrem as dificuldades da sociedade machista. Observemos os indígenas, que sofrem historicamente com a conquista, a submissão de outros povos e as dificuldades de não poderem preservar as suas raízes e as suas tradições. Nem poderemos falar aqui a respeito dos horrores que sofrem a comunidade LGBTQI+. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. A média é de que a cada 40 minutos um LGBT é morto violentamente no nosso país. Então, será que alguém em sã consciência poderia ir contra uma campanha dessa? Mas temos, dentro dos diálogos religiosos, pessoas que vão contra o tema da campanha, contra as bandeiras que são ali levantadas, o que nos demonstra essa perturbação de que a humanidade não está conseguindo pensar.
É certo que em momentos de grandes dificuldades, em momentos de grandes dores, às vezes é difícil raciocinar, mas não podemos perder jamais a nossa essência moral. Não poderemos perder o contato com a espiritualidade superior, com o Evangelho de Jesus sendo o roteiro para as nossas existências. Então, é imprescindível lutarmos sempre para preservarmos esta essência, de não nos desviarmos desse caminho. Então, quando fala a respeito da obsessão, Allan Kardec vai nos dizer que a forma mais eficaz de livrar-se da obsessão é juntando forças contrárias. Ou seja, se há ali 1, 2, 10 espíritos que querem nos fazer mal, nós precisamos atrair a assistência dos espíritos bons. Então, contra 10 espíritos maus, vamos atrair a amizade de 100 outros espíritos bons. E como faremos isso? Primeiro, através da oração. Então, orando, buscando o contato superior com os espíritos que possam nos assessorar para o bem. Segundo, mudando o padrão do nosso pensamento, fechando então aquelas brechas mentais para estes pensamentos, estes flashes que querem nos fazer mal, estas influenciações negativas. Terceiro, tendo hábitos novos. Porque através de novos hábitos nós vamos mudando o nosso comportamento. Conseguimos mudar, portanto, também alguns desses nossos fatores, que serão os fatores dessas imperfeições e desses vícios. Então, se por algum acaso nós mudamos o nosso comportamento, nós saímos daquela faixa de vício para outras faixas e vamos, então, adquirindo comportamentos novos. Esses comportamentos novos é quem consegue nos favorecer e nós trabalhamos, então, dentro das raízes da obsessão. A obsessão só poderá ser extirpada quando não houver em nós mais nenhum destes plugs. Então, o homem ou a mulher, o espírito que não poderá ser obsidiado é aquele que não tem mais imperfeições, porque não há nele os plugs mentais. Então, é necessário mudarmos o comportamento. Infelizmente, a humanidade corre em busca de receitas fáceis, como se os espíritos fossem uma doença do corpo, que a gente toma água fluidificada ou toma um medicamento ou alguém nos ensina uma receita e pronto. Como por um passe de mágica, os espíritos inferiores vão embora. Não é assim. Nós precisamos trabalhar em nós as raízes, estes plugs mentais. É evidente que quando nós temos dentro de uma casa espírita, ou mesmo como se fazem no plano espiritual, algumas reuniões mediúnicas, em que esses companheiros são chamados para dialogar, em que é possível tocar-lhes o coração para tirar-lhes aquelas ideias de fazerem o mal, de continuarem dentro do campo da perseguição, é possível libertar-se da obsessão. Mas se nós não trabalhamos em nós os pródromos ou estas raízes, aquele espírito está afastado, outro pode vir ocupar o seu lugar. Então a gente às vezes se livra de um, mas podem vir outros. Então é necessário esta modificação dos nossos comportamentos. Passamos por um momento de perturbação espiritual na humanidade, de inúmeros companheiros que estarão sem rumo, de outros tantos que não estarão com as faculdades de pensar muito equilibradas ou preservadas, de outros tantos companheiros, mesmo dentro das casas espíritas, que ainda não compreendem a gravidade do momento ou que não conseguem pensar dentro desse ponto coletivo.
observamos nestas 2 últimas semanas os leitos de UTI simplesmente fecharem completamente. Não há mais vagas dentro da UTI. Enquanto isso, outras pessoas estão contraindo a doença, aguardam face uma fila de espera. Imaginemos o sofrimento dessas criaturas, de pessoas que estão ali aguardando por um leito de UTI, que estarão em situações muito difíceis dentro dos hospitais, dentro das clínicas, outros tantos lugares. E mesmo assim, diante dessas situações tão difíceis da pandemia, há outras pessoas que não conseguem usar a máscara. Outras tantas pessoas que não enxergam a necessidade de lavarmos as mãos ou de usarmos álcool, ou então de termos o distanciamento em relação às outras pessoas. Então observemos que são as dificuldades que há em todos os parâmetros e que precisam então ser sanadas através do esclarecimento, através das nossas orações perseverantes, para que Jesus consiga nos auxiliar. Há inúmeros irmãos espirituais querendo auxiliar a humanidade. Jesus e a pleiade de espíritos, todos aqueles trabalhadores do Evangelho, querem nos auxiliar, mas precisam também de brechas mentais. Da mesma maneira como se dá a ligação para a obsessão, dá-se a ligação para a redenção das nossas almas. É preciso abrirmos as brechas mentais para escutarmos os amigos superiores, para escutarmos os conselhos dos amigos espirituais que querem o nosso bem. Mas é preciso também abrirmos estas brechas. Então, a oração. Orarmos, dedicarmos dentro do nosso dia 5 minutos que sejam, um momento ao acordarmos, ou antes de dormirmos, ou no meio do nosso dia, qualquer momento que seja, mas que seja o nosso momento de oração. O nosso momento de entrarmos em contato com os espíritos superiores, de podermos fazer esta vinculação. Orarmos por nós, orarmos pelos nossos familiares, pelos companheiros da nossa casa espírita. O centro espírita não deixa de existir porque nós não estamos fisicamente lá. Porque ele não é apenas uma construção de pedras, não são apenas paredes, é a família que nós formamos. Então, se nós nos identificamos com a família Centro Espírita Fonte Viva, esta família e esse Centro Espírita continuam existindo. Não importa se nós estamos lá ou se estamos cada um nas nossas casas. O importante é que o nosso pensamento esteja ligado, que este pensamento esteja, então, conectado entre cada um de nós. Então, vamos orar pelos nossos centros espíritas. Vamos orar pela humanidade. Orar pelos trabalhadores dos serviços essenciais, dos garis, que continuam, então, trabalhando para que tenhamos a limpeza pública. Vamos orar pelos profissionais da segurança que continuam trabalhando para que nós possamos estar no nosso lar. Vamos orar por aqueles que trabalham dentro dos supermercados, que trabalham então no abastecimento. Estes tantos companheiros dos serviços essenciais, para que eles também possam ser beneficiados. E orando, abrimos brechas e criamos o clima mental para a transformação da humanidade. Vamos dedicar momentos de leitura dentro do nosso dia. A leitura edificante que modifica as paisagens mentais. Nós observamos na televisão, nos noticiários, nas redes sociais, tantas notícias ruins. Para que nos encharcarmos
de tantas notícias ruins. Então, tomemos de um pequeno livro e ali, com informações, com uma história então edificante, nós podemos, é como se limpamos a nossa mente, esquecemos um pouco de tantas notícias ruins para criar um outro panorama. É como se a gente respirasse dentro de um ambiente que nos sufoca com tantas coisas ruins. Então, orar, ter um momento de leitura, fazer o evangelho no lar. Se não estamos indo até o centro espírita, nós podemos pegar de um copo de água, colocar este copo de água aqui e imaginarmos então que estamos lá naquele ambiente. E como fazíamos depois da palestra, tomar então esta água que estará fluidificada pelos nossos companheiros espirituais. Isso tudo são recursos que estão disponíveis para nós. Utilizarmos, então, as ferramentas tecnológicas para poder falar com os nossos companheiros. E, então, ali, dividirmos alguns momentos. Alguns de nós moramos sozinhos. Então, como é bom recebermos uma mensagem de alguém, então, que pergunte qualquer coisa. Alguém, então, que apenas nos faça sair deste momento de estarmos sozinhos, sendo solidário conosco. Continuarmos com as nossas atividades assistenciais. Há possibilidade ainda de fazermos a distribuição de alimentos, tomando as devidas precauções. Há outras tantas pessoas que estavam com fome antes da pandemia, que não tinham o que comer e continuam sem ter o que comer. Há tantos outros que diante da pandemia estão desempregados, passando por momentos difíceis. Então é preciso saber quem são essas pessoas, onde elas estão, como nós os podemos auxiliar. E assim, fazendo este bem, proporcionando algo de bom a estas pessoas, estamos modificando os nossos comportamentos, adquirindo momentos que são de paz, de equilíbrio, de sustentação. Fazendo isso, estaremos nos fortalecendo. E fortalecendo-nos, nós conseguimos fortalecer os nossos companheiros. Conseguimos, então, promover uma onda de bem. Percebamos, o vírus contamina as pessoas. Uma pessoa contaminada pode espalhar o vírus, às vezes, para 10 até 20. Em circunstâncias de alguns dias, podem ser centenas de pessoas. É essa transmissão do vírus que vai contaminando. Mas as ideias positivas, o bem, também contamina as pessoas. Quando nós oramos por alguém, tocamos-lhes os sentimentos e esta pessoa se deixa envolver por esta aura de bem, nós conseguimos então tocar-lhe. E tocando-lhe, nós então a transformamos, contaminamos. E o bem de um pode contaminar outras tantas pessoas de ideias positivas, de coisas boas. Então, vamos formar um grupo de oração. Vamos formar um grupo de leitura. Alguém lê uma pequena mensagem, o outro então comenta, o outro repassa e assim vamos fazendo. Vamos então contaminar as pessoas com ideias positivas. Então, se eu leio algo de bom, eu gostaria de compartilhar isso com alguém. E vamos levando aos outros estas ideias positivas. Há tantas notícias ruins. Então, por que não compartilharmos uma ideia boa, uma notícia boa, um caso bom, interessante com outras pessoas que possa lhes fazer rir por alguns minutos? Vejamos quantas possibilidades há de fazermos o bem para quebrarmos a cadeia do mal. Para barrarmos a disseminação do vírus, é necessário quebrarmos a sua cadeia. Então, não deixar que aquela pessoa que está contaminada contamine a tantas outras. Para quebrarmos a
perturbação espiritual, é necessário fazer com que aquele que está perturbado e querendo perturbar não consiga perturbar a outras pessoas. Então, nos fortalecermos, podermos orar pelos nossos irmãos e pedir a Deus para que nos abençoe. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar a respeito dos flagelos naturais, estas circunstâncias de males que acabam por tomar toda a humanidade, que fazem com que um grande número de pessoas morra e traga sofrimento para tantas outras. E como passar por isso? Os Espíritos vão dizer que quando colocamos os nossos olhos acima das circunstâncias do agora, quando percebemos então toda a engrenagem do progresso e percebemos que estes momentos também passarão, tomando uma dose de paciência e entendendo qual é o nosso papel no meio desse turbilhão, nós conseguimos então passar com serenidade por estes momentos. Então entendermos que todos nós estamos nas mãos de Deus, que Jesus toma conta de nós e que não há circunstância nenhuma que fuja aos seus desígnios. Então, observando isso, percebendo que Deus cuida de nós e que Jesus está conosco, desenvolvermos a fé e a paciência. Tendo então os cuidados orientados pelas instituições internacionais, usarmos a máscara, guardarmos o distanciamento social, buscarmos então reforçar os nossos hábitos de higiene e aguardarmos enquanto a vacina não está disponível para todos nós, termos paciência. E tudo isso vai passar. Então, orar sempre. Ajudar nos momentos em que for possível, em que for oportuno. Amar acima de tudo. Amar através do cuidado, da preocupação. Amar, então, dividindo estes momentos com os nossos companheiros. E assim passaremos por este momento também. Então nos lembremos que estes momentos de perturbação podem ser vencidos com o amor e o Evangelho de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração após estes momentos de diálogo e de reflexões, fechando os nossos olhos e pedindo então, Senhor Deus, toma conta de todos nós. Abençoa, Senhor, a todos como as criaturas humanas que buscamos o Teu amparo. Envolve, Senhor, os nossos corações, nos dando paz e saúde nestes momentos. Cuida, Senhor, de todos nós. Dá tranquilidade aos nossos corações e continua conosco. Continua, Senhor, a iluminar a humanidade e a todos nós. Hoje, para todo sempre, que assim seja. Então deixamos o nosso abraço carinhoso aos companheiros do Centro Espírita Fonte Viva, aguardando em breve, quando for seguro, podermos estar reunidos de forma presencial. Que Jesus nos abençoe.